Você imaginava que, ao encontrar Deus, ao despertar espiritualmente, tudo se tornaria cristalino, que as incertezas desapareceriam, que a serenidade seria permanente, que a existência ganharia brilho intenso e um sentido inquestionável. Porém, o que você descobriu foi um vazio profundo, uma indiferença que não condiz com a narrativa de transformação gloriosa que te apresentaram. Você esperava se sentir renovado, completo, conectado com o divino, mas agora desperta com um coração pesado, sem energia, sem rumo. E ninguém te preparou para essa realidade sombria do processo. Você observa ao seu redor e vê pessoas correndo atrás de seus sonhos, suas ambiques, suas rotinas frenéticas, e se questiona: o que se passou comigo? Por que nada mais me inspira? Por que aquilo que antes me parecia essencial, agora se mostra superficial, oco, desconectado? Você tenta se obrigar a reagir, a recuperar o mesmo fervor que tinha anteriormente. Mas algo dentro de você simplesmente não colabora, como se uma porção tivesse se extinguido, como se o mecanismo interno tivesse cessado de funcionar. E, talvez, tenha mesmo. Billy Graham costumava dizer que a conversão verdadeira não é uma jornada tranquila rumo à glória, mas um enfrentamento radical com nossas trevas interiores. E a primeira coisa a desmoronar é nossa natureza carnal, essa construção psíquica que você edificou para operar no mundo, com suas aspirações, suas máscaras, seus temores e estratégias, começa a desabar, e junto dela vai embora a motivação superficial, aquela força que te impulsionava para se sobressair, alcançar, competir, impressionar. Tudo isso perde significado e você se encontra num vazio existencial. É um luto silencioso, uma angústia que ninguém valida, porque você deveria estar em júbilo. Afinal, não foi você que encontrou a verdade. Não é esse o ápice da caminhada espiritual? Mas ninguém te explica que nesse momento você também perde o interesse de prosseguir como dantes. Você perde o entusiasmo pelas pequenas vitórias do orgulho, perde a ansiedade, perde a ilusão. E junto com tudo isso, perde a motivação, porque aquilo que antes te impulsionava já não te satisfaz mais. Essa sensação de estagnação não se trata de desânimo comum. Não é melancolia clínica. É como se o espírito estivesse aguardando por algo mais genuíno. Como se recusasse a continuar nutrindo as antigas motivações baseadas em carência, rivalidade e aprovação alheia. O problema é que a nova motivação, aquela que nasce do coração renovado, do centro mais profundo da alma, ainda não se manifestou com nitidez. E nesse intervalo tudo parece em suspensão, vazio, sem fundamento. É aí que muitos desistem, tentam retornar ao que eram antes, se culpam por estarem inertes, se forçam a ser ativos, otimistas, coerentes com a imagem de alguém espiritualmente maduro. Mas isso só aprofunda o abismo, porque a verdadeira conversão não combina com teatralidade. Ela exige entrega, exige quietude, exige uma escuta atenta, exige um tipo de presença que não se aprende em seminários, nem se conquista com disciplinas rígidas, mas que só se alcança atravessando esse vale da sombra da morte interior. Você está em metamorfose, uma passagem profunda entre o velho homem que colapsou e uma nova criatura que ainda está sendo moldada. E o que paralisa nesse processo não é a fraqueza, é a ausência de referencial. É o choque de não saber mais quem você é, de não se reconhecer nos antigos anseios, de não ter certezas, de não conseguir se enquadrar nem nas práticas espirituais que antes te consolavam. Tudo parece estranho. E essa estranheza é o sinal de que algo genuíno está tentando nascer. O ego, mesmo com suas distorções, era funcional. Ele dava estrutura, movimento, direção, mas agora ele se dissolveu e o que resta é o silêncio, a pausa, o não saber. Billy Graham falava sobre a confusão necessária que antecede o nascimento do novo homem em Cristo. Essa confusão é exatamente o que você está sentindo agora. Uma desorientação existencial, uma suspensão da vontade, um estado de espera, que parece desmotivação, mas é na verdade o preparo para um novo modo de existir. A ausência de motivação nesse ponto não é o problema, é o sintoma de que você saiu da lógica da carne e ainda não entrou na lógica do espírito. O impulso agora precisa vir de um lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com o seu coração regenerado. Mas esse coração só se revela na quietude, e a quietude machuca, ela desmonta o personagem, desarma as fachadas, rasga os discursos vazios. E no vazio que sobra só existe uma pergunta: quem sou eu agora?
sem aquilo que me definia. E como? Essa pergunta que começamos, não para encontrar uma resposta imediata, mas para abrir espaço para uma nova escuta. Porque talvez você não tenha perdido a motivação. Talvez você só esteja se despedindo da motivação antiga, aquela que vinha da necessidade de ser reconhecido, e esteja agora à beira de algo muito maior. Um impulso que nasce não da falta, mas da plenitude em Cristo. Não do medo, mas da confiança. Não da carne, mas do Espírito. Se em algum momento da sua jornada espiritual você experimentou esse vazio, essa ausência de vontade, essa pausa desconcertante que ninguém compreende, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o encorajamento de que alguém precisa para não se sentir perdido nesse caminho. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações. Menos assim, você não perde nenhuma palavra que pode transformar sua vida. E por favor, deixe aqui embaixo. Qual foi o momento em que você sentiu que tudo parou na sua vida espiritual? Essa partilha cria uma comunidade de pessoas que se compreendem mutuamente nessa jornada. Você já percebeu como nos venderam uma ideia equivocada sobre o que é despertar espiritualmente? Como se fosse uma revelação instantânea, uma alegria constante, uma motivação inabalável. Mas não te disseram que o despertar na realidade começa com perda. Perda do sentido, de vontade, de identidade. Porque tudo aquilo que você acreditava ser começa a ruir. E o que permanece é um território interno ainda inexplorado, silencioso, sem definições. O mito da santidade feliz esconde a verdade mais difícil. Despertar dói, porque é um processo de morte, e tudo que morre gera luto. A versão antiga de você, que se movia por objetivos, posições, comparações e desejos carnais, precisa partir. E ela vai, mas no seu lugar não nasce imediatamente uma nova. Fica um intervalo, um vácuo, um tempo de espera que parece estagnação, mas que na verdade é gestação. Billy Graham dizia que não há conversão real sem confronto com nossa natureza pecaminosa. E essa natureza não é só feita de vícios ou memórias traumáticas. Ela também é feita da máscara de quem você se tornou para sobreviver no mundo. E quando essa máscara cai, tudo parece new. A motivação que te fazia acelerar era alimentada por essa persona. Quando ela desaparece, a urgência some, o sentido se esvai, e o movimento para... É nesse ponto que muitos acreditam que estão retrocedendo, falhando espiritualmente. Mas é o contrário, é porque você está avançando que tudo está parando. O silêncio, a apatia, o desinteresse, não são sintomas de fracasso. São sinais de que a carne perdeu o controle e a carne não se rende. Facilmente, ela grita, se debate, tenta resgatar antigos desejos, mas já não funciona, porque algo mais profundo em você já acordou e não aceita mais enganos. Essa é uma fase em que a carne, desmoronando, ainda tenta negociar. Ela quer uma motivação que lhe dê segurança, conquistas, reconhecimento, mas nada disso ressoa mais. O coração sente, o espírito recusa. Você pode até tentar se forçar a fazer o que fazia antes, mas não consegue, porque não é apenas desmotivação, é repulsa por tudo o que já não te representa. É um cansaço que vem da alma, não do corpo. E isso é profundamente perturbador, porque você quer desejar, mas não consegue. Quer sentir entusiasmo, mas só sente silêncio. Queer say mover, mas tudo dentro diz, não, agora não. Isso é a carne morrendo. É a entrega forçada. Há um tempo que não obedece à lógica produtiva. É o espírito dizendo, pare, espere, escute. Há algo em construção, mas não é visível ainda. Billy Graham dizia que a alma adoece quando não é ouvida. E talvez a sua motivação anterior fosse uma tentativa de calar esse espírito, de empurrar a verdade para debaixo da rotina. Agora, sem a carne no comando, o que emerge é o vazio. E o vazio é fértil, mas ele não é confortável. Ele é assustador, porque tudo o que era conhecido se dissolve. Mas é nesse vazio que o novo pode finalmente nascer com verdade. Você está sendo desconectado da falsa motivação para ser reconectado ao impulso autêntico do espírito. Não, um impulso barulhento, acelerado, mas um chamado silencioso, firme, interno. E esse chamado não se manifesta no tempo do relógio. Ele precisa de escuta, de entrega, de humildade. Enquanto você resistir, o vazio vai doer. Quando você aceitar, ele vai te guiar. Portanto, o mito da motivação espiritual constante
precisa morrer junto com a carne. A espiritualidade verdadeira não é um estado de euforia. É presença, é integridade, é saber parar quando o corpo pede. É reconhecer que o movimento mais sábio, às vezes, é a pausa e que a ausência de vontade pode ser a vontade de Deus. Te ensinando a escutar. É nesse silêncio que você começa a ouvir o que antes ignorava, o que de fato te move. E quando o Espírito finalmente fala, ele não grita, ele sussurra. Ele mostra caminhos que não dependem de validação externa. Ele te leva de volta para dentro. E nesse retorno, uma nova motivação começa a nascer. Não como obrigação, mas como resposta. Não como esforço, mas como direção. Porque o novo homem em Cristo, ao contrário da carne, não força. Ele atrai, ele chama. E você, quando escuta, começa a se mover de novo. Mas dessa vez, com verdade. O ego, ainda que frequentemente criticado, é uma estrutura necessária. Ele organiza a mente, cria identidade, nos dá senso de propósito. É ele quem nos impulsiona para fora, quem nos defende, quem estrutura o eu que aprendemos a ser. A motivação, como conhecemos, nasce dessa construção. Ela é movida por aprovação, por aceitação, por desejo de controle, por busca de valor próprio. Mas a conversão espiritual implode essa arquitetura. E quando o ego desaba, a motivação que ele sustentava também se dissolve. O impulso que te movia até aqui começa a parecer artificial. As metas que você perseguia perdem o brilho. O que antes era combustível, agora é peso. É como se a vida perdesse a clareza. Você olha para os mesmos caminhos, mas eles parecem diferentes, sem cor, desconectados. Não é que o mundo mudou, é o olhar que mudou. O ego era uma lente, e quando essa lente se quebra, o que sobra é um campo de visão turvo, desorientado. Você não sabe mais por que acorda, não sabe mais para onde vai, porque a bússola que você usava, baseada em conquista, comparação, urgência, não aponta mais para lugar nenhum. E o coração renovado, ainda silencioso, ainda tímido, ainda em gestação, não tem um mapa claro a oferecer. Só um chamado vago, quase imperceptível, dizendo: confie. Nessa confiança, o corpo sente o cansaço que o ego não deixava vir à tona. Sente a exaustão acumulada de décadas, tentando caber em narrativas que não eram suas. Sente o impacto de objetivos que você nunca quis de verdade, mas que perseguiu para agradar, sobreviver, se encaixar. Agora, sem o empurrão do ego, você se vê parado. E o mundo que idolatra movimento, produtividade e vontade, olha para esse estado com desconfiança. Você começa a se sentir culpado por não ter ânimo. Começa a se julgar por não querer o que todos ainda querem. Mas é esse julgamento que adoece, não a pausa. A motivação do ego é previsível. Ela precisa de aplausos, de resultados. Ela precisa que você esteja sempre se superando, mesmo que isso signifique. Quando o ego morre, essa lógica perde a força. E o vazio que se instala não é a ausência de vida, é a ausência de mentira. É como se você tivesse deixado cair todas as peças de um teatro, que agora estão ali no chão, sem máscara, sem personagem, sem roteiro. Você precisa aprender a ser de novo. Não a partir de uma vontade externa, mas a partir de uma verdade interna. E essa verdade, no início, não tem palavras. Só silêncio. É nesse ponto que muitos confundem a conversão com depressão. Porque os sintomas são parecidos. Apatia, ausência de desejo, isolamento. Mas há uma diferença crucial. Na depressão, há um colapso do sentido. Na conversão, há uma suspensão do velho sentido. A dor é semelhante, mas a origem é outra. Você não está adoecendo. Você está se transformando. Está desfazendo vínculos com padrões de motivação que não pertencem mais a quem você está se tornando. E isso, embora pareça paralisante, é profundamente transformador. Billy Graham chamava esse processo de Vale da Sombra da Morte. Um período onde tudo o que era sólido se desfaz, onde a identidade antiga colapsa, onde a nova luz ainda não chegou, mas é nesse escuro que algo novo começa a se formar. Algo que não depende mais de aplausos, algo que nasce da integridade, não da aprovação. Mas para que essa nova motivação surja, é preciso suportar o silêncio. É preciso resistir à tentação de voltar correndo para o ego do sei forcarei. Funcionar como antes. Porque toda vez que você faz isso, você se afasta do que Deus está fazendo em sua vida. Esse processo é lento. Não respeita prazos, não cabe em checklists, não entrega garantias.
Ele exige fé. E essa fé não é cega e confiança no processo divino. Você começa a perceber que o impulso real não vem da cabeça, vem do coração transformado, da alma, do sentir profundo. É sutil, mas verdadeiro. E quando ele chega, não chega como euforia, chega como um sim tranquilo, como uma vontade serena, sem ansiedade, um chamado que não pressiona, mas convida. E nesse convite há espaço para a respiração, para a presença, para a verdade. Você talvez demore a reconhecer essa nova forma de motivação, porque ela é o oposto da que te ensinaram. Ela não exige, não cobra, não grita. Ela espera que você esteja inteiro, que você se reconcilie com quem você é agora, sem pressa de ser mais. E quando esse estado interno se estabiliza, o movimento volta, mas ele volta como expressão, não como obrigação, como fluxo, não como resistência, como consequência da conexão com Cristo, não como imposição da carne. Motivação, portanto, não é um fim, é um intervalo sagrado. É o espaço onde o velho se desfaz e o novo ainda não chegou. E esse intervalo precisa ser respeitado, porque é nele que o ego morre com dignidade. E só quando o ego aceita morrer, é que o novo homem pode nascer. Você está nesse meio do caminho e o caminho, mesmo no escuro, ainda é caminho. Mesmo sem ânimo, ainda há movimento. Porque o simples fato de estar aqui ouvindo isso, já é um gesto do Espírito dizendo: eu não desisti de mim. Espírito silencioso, paciente, resiliente, que vai te conduzir, não com pressa, não com promessas vazias, mas com verdade. Porque ele sabe que a motivação que nasce do coração regenerado não se impõe. Ela floresce. E florescer leva tempo. Mas quando floresce não precisa mais de esforço. Porque é natural, é coerente. É você inteiro finalmente em paz com o que é. Billy Graham dizia que Deus não tem pressa, mas também não atrasa. Ele trabalha no tempo perfeito, no seu tempo. E quando ele termina a obra, ela é perfeita. E, se esse vídeo tocou seu coração, se você encontrou palavras para o que sentia, mas não sabia explicar, se inscreva no canal agora, não porque eu preciso, mas porque você merece continuar recebendo essa verdade que liberta. Compartilhe sua história nos comentários. Em que momento você percebeu que Deus estava fazendo algo novo em você, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo? Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para não desistir no meio da caminhada. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que se compreendem nessa jornada de transformação. Seu testemunho importa. Sua história tem poder. E juntos, somos mais fortes.